Muito bom dia. Vamos lá, começando o mês de março, um ótimo mês para todo mundo. O mercado americano, os agentes econômicos já precificam que a taxa de juros, que há um mês atrás era esperada que parasse em 5% para conter a inflação, agora o mercado já precifica que vai para casa dos 5,4%. Lembrando que a inflação está longe do pico, mas ela ainda também está muito longe dos 2%, que é a meta estabelecida pelo Banco Central. Índice de confiança dos Estados Unidos caiu mais do que o esperado. E também o índice do preço de casas, que foi o 8º mês seguido, que cresceu, mas um crescimento menor do que o mês anterior. Foi o menor crescimento desde julho de 2020, tá? É um estudo de 20 cidades, basicamente São Francisco foi onde os preços mais caíram, Califórnia enfrenta um momento complicado, e já a Flórida, Miami subiu quase 16% o preço das casas e Tampa quase 14%, ambos na Flórida, tá? Então, juros maior e uma expectativa de que a recessão virá, obviamente contrai o consumo. E além, como eu falei, os juros mais altos, tá? Bom, eu vou fazer um post compilado hoje com outros indicadores que eu acompanho para mostrar que a recessão, no meu entender, está próximo sim, tá? Dados da indústria da China vieram acima de 50, o PMI, ou seja, isso já mostra expansão. Foi o maior dado desde maio de 2021, tá? Bom, mas vamos focar no Brasil, que foi o mais importante, que saíram dados ontem da Petrobras. E antes disso, saiu taxa de desemprego, 7,9%, continuou caindo, ainda reflexo dos anos anteriores, e é bem provável que isso volte a crescer, não por nada, mas uma questão técnica, números de pessoas procurando emprego caiu, número de pessoas empregadas, a população economicamente ativa também caiu, e se o governo não apresentar um arcabouço fiscal importante, é natural que esse desemprego volte a subir, até porque a dívida pública brasileira também continuou caindo, 73,1%, mas o novo governo que entra com uma matriz de muito mais expansão de gasto público, é provável que isso volte a crescer e de forma até rápida, tá? Bom, Petrobras chegou a subir no começo do pregão, depois fechou em queda, e o governo fez o seguinte, voltou a reonerar os impostos sobre os combustíveis. Na verdade, esses impostos incidiriam em 69 centavos o litro da gasolina. O que eles fizeram? Reoneraram parcial por 4 meses e daqui 4 meses volta a reonerar de forma integral. Agora, essa reoneração parcial, eles deixam um dinheiro na mesa, arrecada menos. E aí, o que eles fizeram? A incrível ideia, entre aspas, de forma irônica, de taxar exportações de petróleo em 9,2% para compensar esses 6,6 bilhões de reais que deixou de arrecadar, né, com a reoneração parcial e arrecada da exportação. Obviamente, qualquer alta de imposto eu não subscrevo, e eu acho que a gente tem que, não é cortar do dia para a noite, porque senão o Estado, ele simplesmente fale. O que a gente precisa é cada vez mais diminuir o tamanho do Estado para que ele passe a gastar cada vez menos, porque ele gasta muito e gasta mal. Então gaste cada vez menos para que tenha uma necessidade de cobrança de impostos cada vez menor. Mas infelizmente esse governo é totalmente contra isso, cria muito mais ministério e gasta mais, tem que acomodar os seus amigos políticos. Mas isso não é só desse governo, isso é uma forma de governar no Brasil que é totalmente ineficiente e precisa ser reformada urgente, tá? Pois bem, a gasolina subiu 47 centavos ao invés dos 69, esse seria a reoneração integral, sobe 47 centavos com a reoneração parcial, tá? E aí o governo reduziu o preço da gasolina na refinaria para as distribuidoras, então o litro da gasolina caiu de 3,31 para 3,18 para compensar essa alta que vem na gasolina por conta dos impostos que voltaram. Assim, ela afeta menos a inflação. Ocorre que o mercado interpreta que isso é uma intervenção do governo no preço. Será que ele realmente vai mudar a política de preços e não mais seguir os preços internacionais e começar a realmente se intrometer como o governo fez, como o PT fez nos seus últimos anos de governo, e a gente viu a catástrofe que foi em números. Aqui eu não quero criticar ideologicamente, não é nada disso, é simplesmente economicamente que isso se torna uma medida totalmente falida. Vamos ver, a segunda até abre com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mostrou que o Brasil vinha vendendo mais caro do que o mercado internacional, então que daria espaço para reduzir esse preço. Sim, mas como a gente vê uma ala ideológica dentro do PT, como o Gleisi, o próprio Lula, defendendo
a intromissão ou a mudança da paridade internacional do preço da Petrobras? Será que isso é um princípio de intromissão? O mercado entendeu mal e até porque o Haddad, que vinha bem no discurso e mais moderado, depois apontou o dedo para Roberto Campos Neto falando que essa medida de voltar a taxar é importante porque aí o Roberto Campos Neto falou que pode baixar a taxa de juros. Enfim, a gente vê dedos de intromissão por toda parte. Infelizmente, isso vai contra a diminuição do Estado e a eficiência no médio e no longo prazo. E quem paga isso normalmente é o mais pobre através da inflação. Um ótimo mês para todo mundo.